para falar de algumas dicas. Muito bom dia! Tudo bem, Priscila? Muito Tudo bom dia para jóia. você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Matheus, que dica você separou para a gente? Olha, naquela sequência de passos da educação financeira, então a gente falou primeiramente sobre o orçamento doméstico que você tem que controlar. Depois a gente falou sobre como consumir de modo inteligente. Agora o terceiro passo. O terceiro passo é montar a sua reserva de emergência. E como fazer isso, Matheus? Olha, a reserva de emergência, como o nome diz, é o seguinte. Infelizmente, 7 em cada 10 brasileiros não têm essa reserva de emergência. Muitos por dificuldade mesmo e outros também por falta de planejamento, né? Essa reserva de emergência, ela pode variar um pouco no prazo, mas é mais ou menos assim, pessoal, para vocês entenderem. Você tem que pegar o quanto que você gasta para sobreviver e ter 6 meses disso reservado, tá? Então, por exemplo, se você gasta para sobreviver R$2.000 por mês, então você tem que ter 12 mil reais aí de reserva de emergência. As despesas fixas, eu conto? Isso, as despesas fixas e as variáveis para você sobreviver, né? Então você tem que ter esse dinheiro num investimento que tenha liquidez imediata. O que é isso? É aquele investimento de renda fixa que você pode resgatar a qualquer momento. Porque a reserva de emergência é para você fazer gastos que aparecem assim inesperadamente. Você tem que ter aquela reserva, entendeu? E outra dica muito importante é que quando você gastar isso numa emergência, você tem que repor essa reserva de emergência. Então, só depois de você fazer essas 3 etapas que você começa a pensar em investimentos mesmo. Em ações, bolsa de valores, que nós vamos falar aqui também, mas você precisa ter esses 3 passos muito claros. Então, formar a sua reserva de emergência, você ter aí mais ou menos em torno de 6 meses a 1 ano do seu custo de vida mensal reservado. Você aplica isso em aplicação de renda fixa com liquidez imediata, né? Por exemplo, poupança, fundo de renda fixa, tá? Poupança com rendimento mais baixo. Eu ia te perguntar, tá valendo a pena a poupança? Não muito. E se você usar, você tem que repor esse valor, tá? E aí você formando isso, depois que você cumprir essas etapas, aí você começa a pensar em investimentos mesmo de maior longo prazo. E esse assunto de investimentos você vai trazer aí nos próximos programas. Sem dúvida. E nesse meio tempo, o pessoal pode ir mandando as dúvidas lá no @MatheusAbrita no Instagram ou então no WhatsApp do programa, que a gente vai abordando isso, tá bom? Tá certo. Muito obrigada, Matheus.